Queridos, mesmo em pé como estamos, normalmente esse é o momento que eu peço para você sentar, né? Mas eu queria hoje fazer a leitura bíblica do Salmo de número 134, de uma maneira um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Salmo de número 134. Quero convidar os irmãos para, conduzidos pelo pastor Lucas, lerem juntos os versículos 1 e 2, e eu lerei o versículo de número 3, Salmo de número 134, os irmãos lerão, junto com o pastor Lucas, os versículos 1 e 2, e eu quero ler com os irmãos o versículo de número 3. Leamos, queridos, a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Bendizei ao Senhor vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e nesse momento, Pai, nós clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração de maneira poderosa, que nós sejamos impactados pelo Senhor, ministrados da Tua parte, de forma que nós venhamos a ter a nossa vida transformada pela ação do Teu Espírito através da palavra. Age com graça, ó Deus, sobre as nossas vidas, que o Senhor fale conosco, porque nós dependemos disso para viver. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Essa semana, queridos, eu estava conversando com o seminarista Narciso e com o pastor Lucas, e eu falei que tem alguns termos que eu já estou ficando cansado nessa pandemia. A gente falou sobre mindset, que tem que mudar o mindset. E tantos outros. Agora a gente não coloca no esboço, acaba esquecendo. Mas um dos que a gente tem ouvido muito é o tal do encerrar um ciclo. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido essa expressão por aí, ainda que em algumas vezes essa é só uma forma bonitinha de mandar alguém embora do emprego, não é verdade? Está encerrando o seu ciclo aqui na empresa. Mas acontece, queridos, que existe um tipo de encerramento de ciclo que não pressupõe algo necessariamente ruim. Às vezes nós vivemos períodos muito bons em nossas vidas, momentos em que nós provamos de coisas boas, de trabalharmos em um ambiente agradável, de convivermos com pessoas amigáveis, mas então o ciclo se encerra, vem uma promoção, ou você muda de setor, ou quem sabe tem a oportunidade de ir para uma nova empresa ou para uma nova carreira. Ou você começa então uma nova formação acadêmica e começa a mudar de rumo na sua vida profissional, ou então você muda de cidade e no fundo vem aquele pensamento: será que aquilo que vem pela frente vai ser tão bom quanto esse tempo que está se encerrando? Muito provavelmente você também já deve ter ouvido falar aquela expressão depressão pós-fantástico. Já ouviu falar sobre isso? Depressão de domingo. Essa é uma expressão que algumas pessoas têm utilizado para se referir àquele momento em que você se dá conta de que o final de semana terminou e que amanhã você volta à sua rotina semanal de trabalho, de estudos, de responsabilidades, de contas que vão vencer e que precisam ser pagas e por aí vai. Eu já vi gente brincando que crente não tem depressão pós-fantástico, porque estava no culto e não viu o fantástico, mas tem depressão pós-culto. E é perfeitamente normal, queridos, que termos esse tipo de pensamento, de sentimento. É aquele sentimento que a gente tem em final de acampamento, não é verdade?
Se você já foi para um acampamento, você sabe do que se trata. Nós passamos juntos alguns dias, ouvindo a palavra, louvando o Senhor, convivendo uns com os outros, brincando, fazendo as refeições juntos. E quando o acampamento chega ao fim, nós começamos a nos lembrar de tudo o que nós teremos que fazer durante a semana, das nossas responsabilidades, do nosso trabalho, dos estudos, e é inevitável, queridos, que nós nos sintamos um pouco desanimados com toda essa situação. Tanto na semana que começa, quanto no novo ciclo que se inicia, nós estaremos cheios de incertezas, de inseguranças, de temores, e todos esses sentimentos podem nos levar a um desânimo assustador, irmãos. E é natural que isso aconteça. Principalmente quando nós estamos enfrentando situações difíceis no trabalho, ou então um momento complicado na faculdade, ou então quando nós temos contas a pagar, mas o saldo na conta não nos favorece. Afinal, como nós podemos nos manter animados se a nossa rotina semanal é tão frustrante? É tão desgastante, é tão cheio de problemas, de incertezas, de medos, de inseguranças. A única resposta para esse desânimo, queridos irmãos, é a convicção de que Deus também estará presente e nos abençoando em nossa rotina semanal. Tanto quanto nos abençoou nesse ciclo especial que se encerrou, tanto quanto nos abençoa em um tempo proveitoso de acampamento, ou então num tempo de culto edificante, Deus nos abençoa também na nossa vida durante a semana. E isso acontece, queridos, porque o Senhor não está preso em um lugar, ou então em um momento especial das nossas vidas. Deus está sempre conosco, Ele está sempre presente. Por isso, queridos, mesmo que nós não estejamos reunidos com o povo de Deus, ainda assim, a presença de Deus sempre nos acompanha e nos abençoa. Mesmo que um tempo muito bom em nossas vidas esteja se encerrando, nós podemos viver a certeza de que a presença de Deus nos acompanha e nos abençoa. Por isso, traga o seu desânimo e leve a bênção do Senhor. Nós ainda teremos mais um sermão nos Salmos de Romagem, queridos, que eu estou guardando para o culto de ação de graças, que nós vamos fazer no dia 26 de novembro. No entanto, irmãos, este é o salmo que encerra essa coleção dos cânticos de peregrinação. Uma coleção que começa lá no Salmo de número 120, vem caminhando e vai até o Salmo de número 134, este salmo que nós lemos. São 15 salmos que relatavam as lutas, as dores, os medos, as dificuldades enfrentadas pelo povo de Deus quando se colocavam a caminho de Jerusalém para adorar ao Senhor. E isso acontecia pelo menos uma vez por ano, queridos, ou na Páscoa, ou em Pentecostes, ou na festa dos tabernáculos. No período em que essas celebrações aconteciam, irmãos, o povo de Israel peregrinava vindo das mais diversas tribos, das mais diversas localidades do reino de Israel, para se encontrar em Jerusalém, em Sião, onde estava o templo do Senhor. E enquanto eles caminhavam, enquanto peregrinavam, eles iam cantando esses salmos. E quando estavam lá reunidos, eles também cantavam esses salmos, estavam reunidos num grande acampamento, e então entoavam louvores ao Senhor, especificamente os salmos de romagem. No entanto, queridos, como tudo na vida, esses dias de comunhão, esses dias de alegria, de celebração, de louvor ao Senhor, também chegavam ao fim.
Assim como nós encerramos os bons ciclos da vida, assim como um acampamento chega ao fim, assim como o culto de domingo que acaba, os dias em que todo o povo de Israel se reunia em comunhão na cidade de Jerusalém para celebrar ao Senhor, esses dias também chegavam ao fim. Eles voltariam a enfrentar dias de caminhada, sujeitos aos perigos da viagem, sujeitos ao cansaço, às dores. Voltariam a enfrentar a rotina, o desânimo, e agora teriam que lidar com a saudade da comunhão. No Salmo 133, queridos, nós vemos Davi falando da alegria da comunhão, de como é bom, de como é agradável quando os irmãos vivem em união. Quando o povo de Deus se encontra, o Senhor abençoa, queridos. Deus ordena a sua bênção quando o povo de Deus está reunido para celebrar ao Senhor. Mas e quando o momento dessa comunhão termina? E quando chega o fim, o culto, e nós vamos todos para casa para começarmos uma nova semana de trabalho? Mais que isso, e quando nós precisamos nos ausentar uns dos outros por conta de uma pandemia interminável? Será que é possível continuar louvando, adorando e servindo ao Senhor? O Salmo de número 134 nos diz que sim. É bastante provável, queridos, que este era o salmo de despedida, que era entoado pelo povo de Deus quando aquele momento de comunhão, de alegria, de celebração chegava ao fim. E mesmo quando a igreja do Senhor poderia se sentir abatida por causa do desânimo, ainda assim, irmãos, o povo de Deus caminhava na certeza de que a bênção do Senhor os acompanhava. Por isso, traga o seu desânimo, mas leve a bênção do Senhor. E a melhor forma que você tem para combater o desânimo da sua rotina é, em primeiro lugar, louve a Deus continuamente. Continue louvando o Senhor. Os irmãos perceberam que hoje nós fizemos a leitura deste salmo de uma forma um pouquinho diferente, não é verdade? Nós fizemos uma leitura responsiva, que é diferente de uma leitura alternada. Na leitura alternada, o pastor normalmente lê os versículos ímpares e os irmãos leem os pares. Diferente disso, a leitura responsiva é aquela que exige uma resposta da parte de alguém. Um salmo responsivo muito conhecido é o Salmo de número 136, onde o salmista convoca o povo de Deus a viver a gratidão aos feitos do Senhor. E então o povo responde com alegria, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo de número 134, esse salmo que nós lemos, queridos, muito provavelmente é um salmo responsivo. No entanto, neste salmo, quem conduz não é o sacerdote, mas sim o povo. E para que você possa entender o que está acontecendo nesse salmo, eu preciso te convidar para imaginar a cena. A congregação do povo de Israel toda reunida. A celebração da Páscoa, ou então do Pentecostes, ou da festa dos tabernáculos chegou ao fim. Todos estão prontos para iniciar a jornada de volta para casa. E aquela multidão, sabendo dos perigos que enfrentaria na viagem, enquanto o desânimo começava a tomar conta do coração, levantava a voz aos sacerdotes que permaneciam em Jerusalém e os convocava à adoração. O povo olhava para os sacerdotes que ficariam servindo no templo, que ficariam em Jerusalém, que não sairiam dali, e diziam assim: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor.
Dentre todos os serviços que os levitas, estes servos do Senhor, eram responsáveis no templo, irmãos, alguns deles deveriam ser realizados nas horas da noite. Uma parte das tarefas da limpeza da casa do Senhor era feita de noite. Também era necessário que alguns levitas fizessem a vigilância para que o templo não fosse profanado por elementos estranhos ao culto, ou então para que os artefatos do templo não fossem roubados, e todas essas coisas eram feitas durante as horas da noite. Mas existia também, queridos, entre os cantores do templo, uma escala para que o louvor e a adoração ao Senhor nunca cessasse, nem mesmo durante a noite. Por conta disso, alguns levitas cantores eram designados para passarem a noite inteira cantando ao Senhor em louvor e em adoração, bendizendo o Senhor mesmo nas horas da noite. Esses, inclusive, estavam isentos de todos os outros serviços do templo, justamente porque eles estavam ocupados dia e noite no louvor e na adoração. Já pensou, irmãos? Passar o dia e a noite servindo em louvor ao Senhor? Já pensou que coisa boa que deve ser? Apesar de muito cansativo, irmãos, deve ser maravilhoso. Mas deixa eu te perguntar. Quem disse que nós já não deveríamos fazer isso? Quem foi que falou que o nosso louvor termina quando o culto se encerra? No Antigo Testamento, queridos, existia um clã de sacerdotes. A tribo de Levi, pastor Lucas leu o texto de Deuteronômio, capítulo 10. A tribo de Levi era composta por homens, mulheres, que eram responsáveis por todo tipo, especialmente os homens, eram responsáveis por todo tipo de ofício sacerdotal do povo de Deus. Eram eles que sacrificavam ao Senhor, eram eles que recolhiam as ofertas, eram eles que conduziam o ensino da lei, eram eles que cantavam, eles limpavam o templo, eles vigiavam o templo. Eram os levitas que tinham a responsabilidade de servir no templo. E por causa dos levitas, queridos, o Senhor diz que o povo de Israel era um reino de sacerdotes. Cada levita representava o filho mais velho, o primogênito de cada família, de cada tribo do povo de Israel. E os filhos de Levi eram os responsáveis por conduzir e servir na adoração. No entanto, queridos, a partir da nova aliança que temos em Cristo, Jesus passa a ser o nosso sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. E todos aqueles que estão em Cristo, quando passam a viver que estão em Cristo, passam a viver como sacerdotes, em consagração a Deus. Hoje mesmo, durante o tempo de culto, nós lemos o texto da primeira carta de Pedro, que fala que nós somos os sacerdotes do Rei, nós somos uma nação santa, uma nação consagrada ao Senhor. Isso quer dizer, queridos, que tudo o que nós fazemos, seja na igreja, seja no trabalho ou na faculdade, seja em casa, nós fazemos como um ato de culto ao Senhor, em louvor e adoração ao Senhor. O nosso culto não termina quando o pastor dá a bênção e nós cantamos o amém tríplice, irmãos. Quando isso acontece, nós estamos apenas mudando o ambiente do culto. Enquanto nós estamos reunidos, nós cantamos, nós oramos, nós ouvimos a palavra, e assim estamos cultuando ao Senhor, um culto público de adoração a Deus.
Mas quando nós nos despedimos uns dos outros, quando nós entramos no carro e voltamos para casa, como sacerdotes do Rei, irmãos, como nação santa que somos, nós continuamos bendizendo ao Senhor. Isso quer dizer, irmãos, que as palavras que você troca com a sua esposa devem ser um ato de culto a Deus. As palavras que você diz ao seu marido devem bendizer o Senhor. A excelência com que você desempenha o seu trabalho, o zelo que você mostra no seu emprego, é um ato de culto a Deus. A forma como você se dedica aos seus estudos deve bendizer ao Senhor. A forma como você se relaciona com os seus colegas, com os seus amigos, a forma como você se relaciona com o sexo oposto, tudo isso deve demonstrar a sua consagração ao Senhor. Nós somos uma nação santa, nós somos um reino de sacerdotes, queridos, e tudo o que nós fazemos deve bendizer ao Senhor. Isso implica, irmãos, que o nosso culto particular também deve ter consistência de oração e de estudo da palavra. A palavra do Senhor nos diz que existiam levitas que eram responsáveis por observar as prescrições do Senhor dia e noite. Como sacerdotes do Senhor, queridos, nós temos que nos dedicar em conhecer as prescrições do Senhor, em conhecer a palavra de Deus, irmãos. E isso não vai acontecer se o único contato que você tem com a palavra acontece na escola dominical, ou no culto de domingo à noite, ou então no culto de quarta-feira. Você precisa ler a Bíblia em casa, sozinho e com a sua família. Mas não apenas isso, irmãos. Levantar as mãos é um símbolo da oração. Nós precisamos nos dedicar mais em oração, queridos, mas não apenas em reuniões de oração. Nós precisamos nos dedicar mais nas nossas orações particulares, naquelas que nós fazemos quando ninguém está olhando, quando não existe público, quando não existe plateia, nas horas da noite que ninguém vai saber que você fez. Nós precisamos nos dedicar mais às orações que são feitas em secreto e que são respondidas pelo Pai que vê em secreto. Se nós queremos vencer o desânimo, queridos, então nós precisamos louvar continuamente o Senhor. Mas me permitam também fazer uma aplicação que não é tão exegética, mas é mais devocional desses versículos. Pastor Lucas, Pastor Patrick, as noites do ministério pastoral sempre chegam, viu? Sempre chegam. Mas quando a noite chegar, continuem bendizendo o Senhor. Continuem bendizendo o Senhor quando ninguém estiver olhando. Continuem bendizendo o Senhor. Os meus irmãos que estão se preparando para o ministério pastoral, preste atenção, Narciso, Anderson, Werlen, Renan, Vladimir, Eduardo eu acho também, né? As noites sempre chegam. A noite do legalismo, a noite do racionalismo, a noite dos desânimos, a noite dos conflitos, a noite da nossa própria pecaminosidade, a noite da escassez. As noites sempre chegam, mas continuem bendizendo ao Senhor. Todos nós, queridos, todos nós precisamos enfrentar as noites desta vida, as noites do luto, as noites do câncer, as noites da solidão, da depressão, as noites da ansiedade, as noites do desemprego. As noites sempre chegam, mas continuem bendizendo ao Senhor. Porque é quando nós aprendemos a louvar o Senhor continuamente, queridos, que nós verdadeiramente conseguimos combater e vencer o desânimo da vida. E em segundo lugar, irmãos,
Se nós queremos combater o desânimo da vida, o desânimo da nossa rotina, então nós precisamos desfrutar da presença e da bênção de Deus. Assim que o povo convoca os sacerdotes à adoração e ao louvor, então os sacerdotes respondem invocando a bênção do Senhor, cantando assim: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Os sacerdotes invocam a bênção de Deus sobre o povo, que a partir daquele momento começaria a sua peregrinação voltando para casa. E essa bênção dos sacerdotes, queridos, indicava que o Deus que era continuamente adorado na casa do Senhor, dali mesmo de Sião, do templo, abençoaria o povo de Deus. No entanto, queridos, existem dois detalhes a respeito dessa bênção que precisam capturar a nossa atenção. O primeiro detalhe é: quem é este abençoador? Quem é que de fato abençoava o povo de Deus? Com certeza, não são os sacerdotes que louvavam o Senhor e que invocavam a bênção de Deus. Com certeza, o povo não se achava no lugar de ser o seu próprio abençoador. É o Senhor quem abençoa o seu povo. Aquele que criou tudo que existe, Ele é o abençoador. O Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra é quem de fato derrama das suas bênçãos. A bênção não vem das palavras do sacerdote. A bênção não é derramada na vida do povo por causa dos seus esforços, ou então por causa das suas virtudes. A bênção do Senhor é uma expressão da graça e do poder de Deus, e não uma consequência daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Deus está demonstrando a sua graça e o seu poder quando nos abençoa a todos nós, irmãos. Nós não podemos perder isso de vista, queridos. Afinal, é bastante natural que quando nós experimentamos de coisas boas, nós sejamos tentados a achar que essas coisas boas acontecem para nós porque nós fizemos tudo certinho, não é verdade? Mas não é isso que o texto nos mostra, irmãos. Mesmo que os israelitas tivessem celebrado ao Senhor, mesmo que eles estivessem vivendo em obediência a Deus, mesmo que os sacerdotes continuassem louvando a Deus, ainda assim a bênção era resultado da ação poderosa e graciosa do Senhor. Quando nós percebemos que coisas boas têm acontecido nas nossas vidas, irmãos, nós precisamos reconhecer que isso não vem de nós. Não vem dos nossos acertos, ou da nossa religiosidade, ou da nossa fidelidade ao Senhor. Quando nós nos percebemos abençoados, irmãos, imediatamente nós devemos reconhecer que esta bênção vem do Senhor. O primeiro detalhe a respeito desse versículo, irmãos, é que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é quem nos abençoa. Deus é o nosso abençoador. No entanto, queridos, nós também devemos perceber outro detalhe nesse versículo. De onde o Senhor abençoa o seu povo? O texto diz: de Sião te abençoe o Senhor. E isso poderia levar alguns a pensar assim: puxa, pastor, o povo ia caminhar por alguns dias em condições perigosas, sofrendo as dificuldades da viagem, as durezas da vida, e Deus ia ficar lá esperando no templo em Sião? Ia ficar lá parado? Não, queridos. O que o texto quer dizer é justamente o contrário. Deus não ficaria ali parado em Sião. Quando os sacerdotes dizem que Deus abençoa o seu povo de Sião, eles estão dizendo: o Deus que está sempre presente é quem abençoa o seu povo. No Antigo Testamento, o templo de Jerusalém, que ficava no Monte Sião, era o símbolo da presença de Deus em meio ao seu povo.
Sião não era apenas o lugar da adoração. Sião não era apenas o lugar onde o povo passava alguns dias durante as festas e celebrações. Sião não era apenas o lugar onde o Senhor era adorado continuamente. Sião era a presença de Deus em Israel. Sião era a presença de Deus em meio ao seu povo. Sião era a presença de Deus em meio a este reino de sacerdotes. Resumindo, o que esse versículo significa, queridos, é que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e que está sempre presente, é quem abençoa o seu povo escolhido, o povo da aliança. Compreender isso, irmãos, é importantíssimo para nós. Hoje nós vivemos debaixo da nova aliança. Uma nova aliança que é estabelecida em Cristo, e a partir da nova aliança, nós nos relacionamos com Deus através de Jesus. Ele é o mediador da nova aliança, Ele é o sumo sacerdote perfeito, que não falha, que intercede por nós diante do Pai, e que está sempre presente. Nós não precisamos mais levantar as nossas mãos em direção a um santuário. Nós não precisamos mais de um sacerdote terreno para interceder por nós diante de Deus. Nós mesmos, sacerdotes do Rei Jesus, pelo acesso concedido pelo nosso sumo sacerdote Jesus, agora nós mesmos nos relacionamos com Deus em Cristo. Jesus é o Deus presente em nosso meio, queridos. Jesus é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, se fazendo presente entre nós. Cristo é a presença de Deus em meio ao seu povo, assim como o templo era no Antigo Testamento. E é em Jesus que o Criador do céu e da terra, de fato, nos abençoa. É somente no Senhor Jesus que nós recebemos a bênção de Deus verdadeiramente. E a única forma que nós temos de desfrutarmos da bênção e da presença do Senhor entre nós, queridos, é se nós de fato cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Se nós cremos que Ele é o nosso sumo sacerdote, que vive eternamente para interceder por nós diante do Pai. Só em Jesus, queridos, nós podemos desfrutar da bênção e da presença de Deus nas nossas vidas. Mesmo quando o domingo acaba, mesmo quando um ciclo se encerra, mesmo quando o acampamento chega ao fim, nós não precisamos ficar desanimados. O Senhor Jesus se faz presente e Ele mesmo é quem nos abençoa. Se você quer combater o seu desânimo pós-culto, pós-acampamento, então você precisa desfrutar da presença e da bênção do Senhor, mesmo quando não estiver no culto. Mesmo quando a sua rotina semanal chegar, mesmo quando as contas começam a vencer, mesmo quando a pilha de louça começa a acumular na pia, mesmo quando educar os filhos não se torna mais fácil, ainda assim, nós podemos desfrutar da presença e da bênção do Senhor e combater o nosso desânimo. Concluindo, queridos, nós não precisamos viver desanimados. Nós não precisamos temer a semana que se inicia. Nós não precisamos ficar inseguros porque algum ciclo se encerra. Nós não podemos ficar desanimados com a rotina longe do povo de Deus. Ao contrário, nós devemos permanecer animados, louvando o Senhor continuamente, mesmo quando a noite escura chegar, mesmo quando ninguém estiver olhando, nós continuaremos bendizendo o Senhor. Se mesmo assim o desânimo estiver tomando conta,
nós precisamos nos lembrar: o Senhor, Criador do céu e da terra, está presente em Cristo, nos abençoando. Mesmo que a jornada de volta para casa seja difícil, mesmo que seja cheia de perigos e sofrimentos, mesmo que seja cheia de dor e de luto, ainda assim, o Senhor Jesus está conosco, nos abençoando. E quando nós desfrutamos da presença doce de Jesus e da graciosa e poderosa bênção que temos do Senhor em Cristo, então nós podemos combater o desânimo. Por isso, traga o seu desânimo e leve a bênção do Senhor. Que Deus nos abençoe.